do que a gente ia falar nesse daqui, a gente pode partir daquele assunto mesmo, né? Sobre as palavras que têm vários termos, né, significados diferentes, disciplinas diferentes. É legal a Total. gente relembrar um pouco disso. A gente fez uma pauta aí, né? E só para estruturar alguns tópicos de alguns temas que a gente vem conversando. E aí que partiu tipo, de umas coisas bestas, assim, né? Tipo, é, eu tava brisando no lance da palavra meditação, né? E Aham. como a gente é, pensa em meditação, já associa ela a certas práticas muito específicas, né? E que isso é uma coisa recente até, né? E acaba até limitando o próprio entendimento maior, né, do que é meditação e que era um entendimento mais comum, né, antigamente, assim, porque agora ela está associada às práticas a partir do orientalismo, né, então a partir do meio que do interesse do Ocidente pelo Oriente, né, e Aham. também pela própria expansão da cultura oriental por si mesma, né. E, e aí eu acho isso muito interessante porque a gente já tem vários amigos que, que falam que sentem vontade de meditar. Então tem muito a ver com isso, assim, tipo, que eu tava Travou? pensando, né? Tipo assim, oi, voltou. Ah, Voltou? voltou. Voltou. Sim, tô te ouvindo agora. Só não, eu perdi o que você Beleza. falou. Tenho muitos amigos que. Isso, eu tenho muitos amigos que sempre falam, tipo, né? Tipo, é normal, você tá falando com alguém, né? E as pessoas falam, eu tenho vontade de meditar, é uma meta que eu tenho, tipo, né? Uma hora eu tô começando a meditar e tudo mais. Cada vez mais cada vez mais natural esse tipo de coisa, né? A gente ouvir isso e tudo mais, sentir essa necessidade, né? E estar nesse lugar, né? De querer meditar e tudo mais. E aí eu fiquei brisando nisso, né? Porque parece realmente um evento, né? Parece, parece assim toda um, uma circunstância que requer tipo uma preparação assim né, tipo todo um como se num dia comum não desse para você não como se você nunca tivesse meditado na vida mesmo, assim, tipo, como se fosse É. uma coisa que, que, que precisasse né, de um aparato, assim, de conhecimento ou até de coisas físicas, artefatos, né, e precisasse de um clima, né, então assim, as coisas bem fica nesse sentido entendimento ritualístico do que seria, né, a meditação. E aí isso eu estava brisando nisso, né, porque assim a gente essa influência desse entendimento de meditação que vem do que a gente, num senso comum do, Aham. do, do mundo ocidentalizado, é, a gente entende, assim, do que sempre se associa a isso. E aí, né, enfim, se perde esse lance de entender o caráter, né, do que pode ser a meditação, do que é a existência das pessoas, assim, porque a meditação é uma coisa comum que todo mundo faz o tempo todo, né? Mas não essa meditação de rituais ou Exatamente. de Eu acredito liturgias que você está religiosas. falando, assim, como se a gente nunca tivesse meditado, né? Então, assim, você está partindo do pressuposto.
de que todos nós meditamos naturalmente, e aí é o entendimento de meditação como reflexão, né? E você até sempre cita para mim o quadro do monge descabelado, né? Que, na verdade, Não, o a gente Monge esquece que tem o Descabelado, monge aí é, ocidental. é um poema do Manuel de Oliveira, não lembro. É o poema. Então, O quadro, tem os quadros, enfim. e assim, só que esse tipo de meditação, ele realmente significa uma outra coisa, né? Comparado com a meditação oriental, vamos dizer assim, né, já generalizando aqui. Só que isso me faz pensar também, assim, mesmo dentro do Oriente, eu acho que a compreensão de meditação é completamente diferente, né, de uma tradição para outra. Assim como essa meditação natural, né, que a gente tem, tipo, como reflexão. O uso dessa palavra para significar reflexão. No hinduísmo, não conheço se tem, mas deve ter. É ainda outra e no budismo mais outra, e por aí vai, né? Então, Você disse acho que hinduísmo isso e é. budismo porque travou um pouco aqui. Travou? As diferentes tradições, né? Sejam quais forem, elas têm formas diferentes, né? De entender meditação, de fazer também. Então, isso me leva a pensar que o que define meditação, na verdade, eu acho que não tem, né, uma definição universal. Mas cada tradição tem a sua própria definição. Quando se Tá. trata, pelo Eu, menos, de uma meditação formal no sentido oriental. Agora, para essa noção de meditação com reflexão, isso é geral, né? Todo ser humano travou muito aqui. Todo ser humano, faz isso em algum nível. exato, exato. E é essa percepção, que é uma percepção simples, né? Então, tipo assim, meditação, todo mundo medita. Mas se a gente tivesse essa percepção, quando a gente quisesse fazer uma coisa mais metódica, metodológica e estratégica, organizada, fazer uma meditação budista, de qualquer tradição que tenha, né, um método, né, enfim, né, estruturado e tudo mais, e eficiente para ter, né, alcançar, seja lá qual for o objetivo da meditação, quando ela quisesse entrar nessas meditações, que aí tem um significado específico e tudo mais, um modo de fazer, se a gente tivesse esse entendimento dessa naturalidade que é a meditação e dessa coisa que pode estar presente na nossa vida o tempo todo dessa maneira mais desse lance simplesmente reflexivo, que seria mais fácil, entendeu? Seria justamente por exemplo, eu não ficaria procrastinando, porque Ah, tá. esse é o meu lance com esse a importância de entender quão a meditação pode ser banal no sentido não pejorativo, Eu tô mas justamente entendendo, porque ela está ao porque alcance. Você, não- porque a você- pessoa acha realmente que vai ter que, tipo, encontrar a musiquinha de meditação, né, para para começar. Isso, Só que, na verdade, essa produção mental, né, o tempo inteiro, ela poderia já estar produzindo de um modo que é a tal da meditação. total, Porque total. agora eu entendi bem o que você quer dizer com isso. E eu vejo assim mesmo, né? A maioria das pessoas, quando falam para mim de meditação, elas falam tipo, eu uso música, como se fosse uma coisa, um pacotinho, né? Ela vai ter que baixar um pacotinho lá, às vezes literalmente baixar um aplicativo de meditação que tem Sim, música, é verdade, né? Tem isso. que tem uma meditação guiada, um negócio assim. Tudo isso existe, né? Cada qual tem seu critério lá para mim. Mas pelo menos como eu entendo, né, na forma budista, assim, 24 horas por dia a gente poderia estar meditando, né, de um modo ou de outro. E o próprio
pensar, né, a forma como você conduz o pensar e a percepção, ela já é uma meditação. Então você poderia estar fazendo enquanto isso, por exemplo, que é atenção plena, né, que é conhecido como mindfulness. Isso também dá um entender para outras coisas, né, que usam esse nome, né? De, é, Mas qual que é é o nome? Que cortou bem o nome. a atenção plena, mindfulness, que está bem difundido hoje em dia com o Mindfulness. uso secular. Mindfulness. Isso, mindfulness. Porque Você deve ter cortou as ouvido duas falar vezes já. o que você falou. Sim, sim. Tá cortando um bocado, né? E e é isso, né? Agora eu entendi o que você está falando e também penso assim. Pode Tem que crer. tirar um pouco essa imagem de que a meditação é uma coisa exótica, né? Que vem com uma musiquinha e que a pessoa vai atingir um estado exótico. Total, total. Era esse o meu ponto desde o início. Tipo, É. a gente não tinha chegado nisso. Eu não tinha conseguido articular exatamente até esse ponto, porque a gente né, abordou várias questões nisso durante essas conversas, que já tem É. meses que a gente volta nesse assunto de vez em quando assim. Sim, é. Então, E aí você o também jeito que foi você me entendido colocou, dessa forma, né? o jeito que você colocou pra mim agora aí deu pra entender muito bem, porque eu mesmo, né, tipo, quando eu comecei a me interessar, assim, por é, filosofia oriental, religião oriental, né, eu não meditava, eu demorei pra caramba pra meditar, e aqui eu tô falando de meditação formal, com prática de sentar em silêncio, né, com respiração e Aham. tal. Só que o ato de ler os livros e a concatenação mental de você realizar o que você está aprendendo ali e começar a rever fatos à luz daquilo, isso já estava funcionando como uma meditação, né? E isso surtiu Total. um efeito, assim, muito duradouro, sabe, ao longo do dia a dia, como se fosse mesmo a meditação, e né? Só que ainda não havia a prática, vamos dizer assim, A tão prática, o quê? formal, Tá. a prática formal, que é sentar, né, em silêncio. E eu não estou tentando reduzir a importância da prática formal, mas essa prática de 24 horas por dia, né? Que é assim, a forma como você interpreta os dados da sua experiência, isso aí é importantíssimo, né? E a partir do momento que você está lidando com uma nova ideia, você já está fazendo isso. Exatamente. E aí isso daí fica impossibilitado. Tipo, essa forma desse estado meditativo, que é contínuo, né? Não tem um começo, meio que agora eu vou meditar, né? Tipo, esse estado justamente da meditação, enfim, mais intensa mesmo, mais e contínua, né? Esses É, estados, eles ficam completamente impossibilitados se a gente parte desses sensos comuns que eu tô falando. Porque aí você já pressupõe de que primeiro você precisa de toda um aparato, um acúmulo de coisas, de fica essa coisa de pseudotécnicas, técnicas também, né? Tem uhum, técnicas, também não é uma coisa, não estou falando mal, né? De nenhum modo da coisa metodológica em cima, eu tô falando do senso comum que uhum, distorce, que eu sinto pelo menos, né? Tipo, eu também não sou especialista, mas assim, por isso que eu gosto de falar com você isso. A minha percepção é entendi. essa. Quando você tem justamente essa percepção que vem do senso comum, que normalmente, É, que é o que eu sempre vejo, eu nunca vi uma outra percepção diferente, nunca. Sempre é essa, assim. E que é dos leigos, né? Tipo, como a maioria de nós é, que a gente não cresce num, num ambiente, né, que você aprende, isso, né? E não que eu então, seja assim, especialista, também sou leigo, não. sim, mas você entende um Só pouquinho para mais. deixar claro. E mas é isso, assim, tipo, aí quando você tem esse entendimento, você também já sabotou sua própria possibilidade de alcançar qualquer estado
que ultrapasse justamente essas limitações, de que você precisa, porra, de um monte de artefato, você precisa de aplicativo, você precisa de música, você precisa colocar uma roupa X, fazer no horário do dia tal, com jejum, sem jejum, sentado no É. chão, na cama, na poltrona especial, tipo, tudo isso, todo esse mal entendimento, que eu acredito que seja, parece ser um mal entendimento, também é uma coisa que, meu, mesmo você nunca vai conseguir passar de alguma barreira ali, porque isso daí vai ter também uma barreira, e aí esse estado É. meditativo contínuo que uma pessoa pode ter 24/7, né, 24 horas por dia, pode ter durante meses, ininterruptamente, né, é um estado existencial que é muito, porra, é muito profundo, eu acredito, né, então assim, E de todo modo é, ela já está fazendo isso, só que sem saber, né? Ela está fazendo isso para alguma coisa. Porque eu acho que isso tudo tem a ver com o fato, assim, que a nossa mente ela não é só receptiva, né? Vamos dizer, só passiva. Recebe o mundo de fora, né? Como se fosse assim. A gente está recebendo dados de fora e o papel da mente é só interpretar. Só organizar e interpretar, né? Na verdade, a mente ela é ativa. Ela recebe e com isso que ela recebe, ela cria, ela faz. Porque é com o pensamento que a gente conduz a ação, né? Por aí vai. Literalmente, a gente conduz a matéria com a mente, o pensamento, o nosso corpo, mente e matéria e tal, para usar esse conceito, né? Só que como é quem que não. a gente conduziria a matéria pela mente? O que você É quer assim, dizer? você força bem sua mente olhando para um objeto e ele começa a levitar. Não. É assim, né? A Eu tô força. brincando aqui, né? Falando, usando essa ideia folclórica popular de conduzir objetos com a mente, porque a gente já faz isso, literalmente. O Darth Eu tô movendo meu Vader braço aqui, por pode. exemplo. Já tô movendo. Então, assim, a mente não é passiva. Ela cria. A gente cria ação. Ela também. E meditação quer dizer cultivo da mente, bhavana, né? Pelo menos o termo em Pali para meditação é bhavana e significa cultivo da mente. Então, assim, o tempo inteiro a gente está cultivando um estado de mente ou outro, né? Eu acho que a diferença entre quem resolveu meditar é que você sabe que está cultivando e começa intencionalmente a cultivar específico, com um objetivo específico, e enquanto que eu acho que todo mundo, na verdade, já está criando um estado de mente. Ela já está, né, fazendo algum tipo de cultivo mental, só que talvez ruim, né, talvez de estresse acelerado, que vai causar, né, estresse, sofrimento, enfim. Então, acho que essa é uma boa forma de colocar, né? Talvez o que muda, né, quando você começa a praticar meditação, vamos supor, o que mudou? Estou fazendo meditação, o que mudou? É que agora você descobriu que a mente é um instrumento ativo também, e que você, portanto, tem responsabilidade com a forma como você produz sua experiência. Basicamente é isso, né? Entendi. E daí, E aí. né, que você falou da sistematização, né? E aí eu não tenho nada contra isso, né? Muito pelo contrário. E depois, entendido isso, aí cabe, né? Você entrar num caminho específico, se você assim escolher, né? De cultivo da mente profundo, né? E como acho que como em qualquer disciplina humana, quando você começa a dar muita atenção para uma coisa, quanto mais profundo ela fica, mais termos, né? Se arranjam termos, se arranjam sistematizações para interpretar, entender e manipular esse fenômeno. E aí eu acho que é, por exemplo, a meditação budista. Ela é completamente sistematizada. Ela inclui conceitos, você aprende e depois aplica, você estuda e debate. E aí entra essa parte que eu acho que já é específico mesmo, assim, do Oriente, né, vamos dizer. Eu, pelo menos, não conheço nada em outras filosofias, né, que tenha um correspondente. Porque não é meramente a reflexão. Aí é uma meditação, que nem eu estava te falando, formal. É que você senta, aplica a instrução, observa se está indo bem, se não está, por que não está indo, vai lá, conversa com um instrutor, um professor, e ele fala, é assim, é assado, e tem
etapas de aprofundamento, e tem muita literatura sobre, com descrições precisas de qual etapa é qual, né, e por aí vai. Uma forma de tratar assim objetiva disso. Né? Total. É interessante pensar isso, se tem correspondente no mundo ocidental e tudo mais. É, e assim como monge, acho que a gente até pode fazer um gancho para isso, que era outra palavra que também sofre um Sim, tipo bem parecido e paralelo de entendimento, né? Essa, eu acho que na linguística chama isso de disputa semântica, né? Então a palavra tem um significado, aí ah, surge tá, um novo significado que é atribuído para essa mesma palavra. Então significava tal entendi. coisa. Só que aí as pessoas agora estão usando essa palavra para dizer outra coisa. Aí quando isso acontece, e acontece né, com boa parte das Tudo. palavras, É, com basicamente todas as palavras, mas enfim, quando isso acontece, tem casos, né, que são mais explícitos, né, esse fenômeno, né? é, E aí quando isso acontece, se chama de disputa semântica. Então fica tipo, interessante. como se esses dois significados atribuídos ao mesmo significante, à mesma palavra, eles estivessem numa É. disputa ali, e aí uma hora pode ser que nunca nenhum prevaleça. Você sumiu agora, ou transcendeu. Estou de volta. Opa, Tá ouvindo, né? pronto. Agora eu não sei o quanto que você falou enquanto eu tava travado aqui. Ah, não falei nada, não falei nada. Só fiquei na dúvida se você tinha caído a sua internet ou se você tinha transcendido a matéria. Caiu. Caiu mesmo a internet. É, Tá. mas só um comentário, né? Eu acho que é esse caso de disputa semântica aí que tá. Essa questão que você trouxe à tona é justamente isso, né? Porque a palavra meditação, que já existia no Ocidente, né? Aparentemente ela foi usada para traduzir bhavana, a palavra que eu falei que significa cultivo da mente em Pali, né? E Exatamente aí, isso. só que Bhavana era tipo um corpo de conhecimento muito vasto que já existia separadamente. Total, total. Então ficou isso daí. E eu não sei se tem problema Ficou um também, maior né? entendimento de tudo. Do que é Bhavana e do que é meditação, né? E aí, tipo, É, fica mal entendimento, né? Do que era o atribuído à meditação nesse mundo mais ocidental e do que é atribuído à Bhavana no mundo indiano, né? uhum. Oriental ali, porque o budismo ele pega que país assim, tipo, Ah, na surge na maioria. Índia, surgiu na Índia, mas Índia é onde menos tem, talvez agora. Mas é todo o Sudeste Asiático, Norte Asiático, né? Tipo, no norte seria tipo Índia, Tibete, Mongólia, Ali Butão. Tailândia, Indonésia, Vietnã, Sudeste, Camboja. aí o Sudeste Asiático já é Tailândia, Sri Lanka, Laos, Vietnã, e certas formas específicas estão em certos lugares específicos. Surge na Índia, só que depois de uma grande guerra, uma invasão humana que teve na antiguidade, os budistas eles não resolveram não lutar, resolveram não resistir. Então eles simplesmente debandaram e foram tudo para o continente indiano, eles foram tudo para os países de volta da Índia. Então os segmentos de budismo, né, que foram para o norte são mais os Mahayana, Mahayana e Vajrayana, né? É tipo segunda e terceira forma de budismo a surgir assim, na história, né? Enquanto que para o sul, o sudeste asiático foi o Theravada. Então você vai encontrar ainda hoje essa dinâmica presente. O Sri Lanka, por exemplo, ele é o maior patrimônio assim do budismo Theravada e budismo antigo, né? Porque é para lá que nessa ocasião que os budistas debandaram, né, que foi levado o cânone Pali. Então, o lugar oficial do cânone Pali
É o Sri Lanka, né? Daí, E isso é antes de Cristo ainda. não, essas coisas é depois. Antes da Eu Idade não lembro Moderna. direitinho. Eu vi esses dias uma forma de alguém utilizando a forma laica, secular, de dizer essa divisão de eras cristã, né? Ah, Em vez de legal, falar tá. de Cristo antes da era moderna. Não, mas não sei se é era moderna, porque agora já existe Era na era moderna eu moderna. entendo como outra coisa, né? Puta, não sei agora. Enfim, antes de Cristo. Então é É, depois de Cristo, isso né? é depois de Cristo, mas não é muito depois, pelo que eu saiba, né? Eu acho que é século 7, entre o 6 e o 8, assim, que eu saiba, né? Mas eu não tenho essa Tá, informação precisa. É por aí. pode crer. Enfim, fizemos uma digressão aqui, mas uma digressão controlada. Olha só, tipo, até que não, a gente consegue voltar ainda, né? A Dá gente pra tá ficando voltar. bom. Então, Tá já melhorando. aproveitando o gancho para voltar, né? Eu Olha não esse sei também se tem gigante. muito erro, muito problema nessa disputa semântica aí, porque me parece que as duas formas de meditação estão muito relacionadas, né? Seja bhavana, seja reflexão, elas parece que, não sei, talvez uma tenha vindo de dentro da outra, vai saber, é possível saber. Mas talvez de tanto refletir, né, um Exato. dia, agora eu vou sentar só para refletir. Aí ele sentou, começou a reparar que tinha sensações no corpo, que ele conseguia manipular as sensações, e aí foi, né? E aí começou a inventar meditação como cultivo da mente, bhavana. Não, total. E assim, essa meditação, por exemplo, que existe nessa cultura mais ocidental, não necessariamente é refletir só, entende? É... Então, eu já ouvi falar, é que assim, eu sou realmente a pior pessoa para dizer, né? Mas já ouvi falar, por exemplo, que no cristianismo, né, com o budismo, por exemplo, Cortou no cristianismo. chega-se a certos estados de concentração, vamos dizer assim, que, que se compara com a meditação como bhavana, certos outras certas etapas específicas da meditação bhavana, só que Aham. por outros métodos, por outros meios. Uma pessoa que está Total. Eu tenho essa impressão também. uma pessoa que está, por exemplo, em termos cristãos, ela está imbuída da graça de Deus, ela vai ter isso tem uma transformação na percepção dela de tal modo que pode chegar a algum dos jhanas, por exemplo, do budismo, os estágios de concentração. E já ouvi dizerem que sim, né? Por exemplo, tem relatos de monges católicos que bate com o quarto dhyana, né? Um dos estágios mais profundos, como bhavana. Então, tem. Eu Exato. sei que tem. Só que parece que não Exatamente. tem parece que não tem a sistematização, não tem a aplicação de tipo uma ciência assim que trata isso de modo objetivo para compartilhar e tal, né? Parece que é explicado em outros termos, vamos dizer assim. É curioso pensar nisso, né? Tipo, bem curioso mesmo se tem ou não tem esse tipo de coisa. É, Porque é também estranho pensar que não tenha, tá ligado? É estranho pensar que não é. tenha. Também sou cético para dizer que não tem. E só que é uma percepção da religião católica, né? Porque basicamente a gente está falando de monges católicos, por exemplo, né? É, Então é uma percepção que não e que a gente também não tem, porque a gente atribui justamente esse modo meditativo só também a religiões específicas. Então, assim, é, toda isso acaba acarretando muita coisa, entendeu? Muita coisa mesmo. Então, e aí pode ser que muita coisa se perca, vai justamente se perdendo a partir disso. Então, justamente os livros escritos pelos monges sobre isso e as práticas, né? E tipo, isso vai se excluindo também por vários motivos, né? Mas assim,
justamente esse senso comum enfim, essa atribuição muito limitada assim do que é meditação. A meditação é só refletir então no Ocidente, e meditação no Oriente é você parar ali, cruzar as pernas e levitar. Oriente. É, Tipo, nenhuma dos dois faz sentido, entendeu? exato, exato. Porque você vai pensar Outras no Oriente coisas, lá, o cara lá e tal, assim, e depois ele. Não é isso também. Então, tipo assim, os é, dois, todo mundo perde, né, quando a gente não pensa sobre essas palavras e, e vê, né, por trás disso, né? Enfim. exatamente. O estado de graça, vamos dizer assim, ou tem vários termos, né? Espírito Santo, alguma coisa assim, eu acho que tem muito a ver com os níveis de concentração mesmo, né? Dhyana. Se algum dia eu vi comparação, foi nesse sentido, né? Só que parece que a natureza disso também ganha significados diferentes para pessoas pautadas por tradições diferentes. Porque, por exemplo, esse estado de concentração dhyana, ele é usado no budismo como uma escadinha, supor, uma escadinha do primeiro, segundo, terceiro, quarto dhyana que você passa por elas para chegar numa outra coisa específica. Só que todos eles são, vamos dizer assim, devires. Você entra no estado de concentração, você é aquilo, certo? Você vai para um segundo estado de concentração, você é aquilo. E assim vai. E então parece que para os objetivos, por exemplo, do budismo, especificamente Pali, né, Theravada, isso tem um significado, ou seja, isso não é visto por praticantes dessas tradições como algo sagrado, mas sim uma habilidade, tocar, por exemplo, fazer, aprender um idioma, alguma coisa assim. Enquanto que em outras tradições, isso tem um significado todo, assim, metafísico, cosmológico, imbuído. Por exemplo, não é só um estado de concentração, um estado de mente superior. Ele é. Para esmiuçar mais isso, né? O lance da, das palavras, da palavra meditação. E aí, eu lembrei de duas coisas, tipo, que também é meio bizarro essa fonte. Mas, assim, tem um livro sobre o açúcar, muito famoso nos anos 70, né? Sugar Blues. E é, ele é dos anos 70, não sei se em um momento ele chegou a ser muito famoso, não sei, mas acho que sim. E o Sugar Blues, de um americano, que eu esqueci o nome do cara. E aí tem relatos históricos, né, sobre justamente quando começou a se refinar o açúcar, né? Era uma iguaria muito cara, pouquíssimas pessoas tinham acesso, é uma coisa super recente, de poucos séculos atrás. Então isso que a gente chama de açúcar, que é o açúcar refinado, que é o açúcar branco, né, de cozinha e tudo mais, é uma coisa muito recente, né? Não É, existia essa coisa antigamente, né? Então, tipo, existia é, o açúcar nos seus estágios mais brutos, que vinha da cana, da beterraba, mas assim, não tinha esse tipo de coisa. Então, é, só através dessa coisa também da tecnologia e tudo mais, um processo caro, poucas pessoas tinham acesso. Então, quem tinha acesso, por exemplo, as primeiras pessoas no mundo a consumirem açúcar foram os membros do alto clero, né? Então, aham, eu não sei exatamente que época, séculos ali, mas assim, algo em torno do Renascimento, da Idade Média, eu acho. Enfim, por ali, tá ligado? sim. E assim, mais pra mais, mais pra menos, por ali. E aí, na era cristã. E aí, tinha, tem relatos, tinha um relato que eu queria muito ver, depois eu até posso ver isso direito, que era de um relato de um monge quando comeu açúcar pela primeira vez. E ele relatou Ah,
que na meditação dele, se eu não me engano, era na meditação dele, ele levitou. É levitou que fala, né? Ele, Sim, tipo, flutuou, tá ligado? eu lembro, Tipo, sim. deu uma flutuada. Você lembra? Você leu esse livro? Não, mas você me contou há muito tempo atrás. Nossa, sério que eu te contei isso? Contou, contou. Eu achei bem interessante. Caralho, então faz muito tempo mesmo, né? Tipo, eu não, Não, realmente não lembro. ano passado, né? Sei lá. Ano passado, caralho, não lembro É, de ou um ter. pouquinho mais. Tá. Achei que era tipo, sei lá, 10 anos atrás. Mas é Mas muito, muito, muito tipo, interessante. é. Então tem relatos disso, sim, de que realmente ele levitou. Infelizmente o açúcar não tem mais esse poder nas pessoas. Deve É, a gente ser. acostumou, né? Acho que perdeu a técnica do refinamento ali. E Será? Ou a gente que tá extraíram. nóia Se mesmo? perde isso. Eu acho que a gente que é nóia, né? Mexeu com a nossa genética e a gente nasce nóia já. É, eu não sei, mas eu queria muito, né, sei lá, tomar um cafezinho de manhã assim, já dar uma levitada, né, Evitar, né? flutuar É. de manhã, assim, ia ser ótimo se ainda rolasse isso. Mas é. Então, essa história concentra duas coisas, né? O relato de um monge e o relato de uma meditação e o relato dele fazendo uma coisa sobrenatural, né? E É, isso é no mundo católico, né? Não se pensa. Quando você pensa num monge, se eu falar assim, pensa num monge e esse monge está meditando e esse monge meditando está flutuando. Você não vai pensar num monge católico. Você vai pensar sim. você vai pensar naquela coisa ou budista ou Tibetano. hindu, né? Das É, tradições, né? E com roupas, sei lá, vermelhas, cores vibrantes, enfim, toda aquela coisa, né? Então, sim. assim, essa história concentra bastante isso que a gente também vai falar da palavra monge, né? Mas acho que Aham. é coisa mais curta, assim. Mas outra coisa que eu lembrei também, desse lance de, tipo assim, relatos históricos, tipo assim, se os cristãos meditam ou não, né? Então tem esse relato Sim. bizarro do Sugar Blues. E É. tem um relato também, tem um documentário, tipo assim, pra TV, um programa de TV, assim, tipo Discovery, não sei exatamente de onde que era, que eu vi Uhum. uns 2 anos atrás, assim, na internet, que era tipo cientistas estudando o fenômeno da crença, da fé, como ela, se ela se manifesta, tipo, se ela tem poderes conferíveis, né, que você pode, tipo, medir isso se realmente faz algum efeito, por exemplo, ter uma crença, ter uma fé no corpo da pessoa, na vida da pessoa. E aí, Aham. e aí descobriram que sim, que quando você entra justamente nesse estado, né, de que pode ser o estado que tem a ver com esse estado meditativo, né, que assim, quando você crê Tem. muito em algo, você realmente se torna capaz de fazer coisas que só a partir dessa crença. Então é justamente Sim. essa coisa que você falou que é a coisa básica de que a mente, por exemplo, tem a capacidade de levantar essas duas mãos que eu estou levantando. Então, assim, Sim. e aí tem coisas mais fortes ainda e que não são sobrenaturais, e aí, tipo, não era uma coisa, tipo assim, tem a capacidade de te enforcar, né? Tipo, pela força da mente, né? Mas assim, Muito legal. por exemplo, um caso media, né? Eles ficaram, tem cientistas estudaram isso, tipo, através de, sei lá, estudos neurológicos, enfim, vendo o comportamento do cérebro, as áreas que são ativadas, quando a pessoa acredita. Então fizeram esses experimentos e conseguiram a amostra de que isso realmente tem alteração, as crenças, né, na, na mente, no corpo da pessoa. E aí tem um exemplo que eles usaram que parece ser um grande exemplo disso, né? Seria É. se você não explicar, claro,
pelo caminho justamente da intervenção divina, né? Então, se você, assim, supondo, não partindo desse pressuposto, partindo do pressuposto de que a Joana d'Arc não, que os feitos dela não foram movidos por intervenção divina. Será que daria para explicar isso através só do conhecimento que a gente tem científico e tudo mais, né, que dá para conferir e tudo mais, e daria para ela ter feito o que ela fez só através dessas coisas assim. Claro que aí Muito interessante. quem, quem acreditar, né, tipo, que foi uma intervenção, enfim, né, um poder divino, uma relação com o mundo sobrenatural, não vai fazer, Uhum. talvez não faça diferença, mas faz porque é uma coisa que dá para medir também, né? Então, assim, isso não exclui, né, crença nenhuma, né? Exatamente. Necessariamente. E então, É, assim, ela foi queimada, só para fechar, aham. ela foi queimada e e ela não gritou em nenhum momento. Ela permaneceu impassível, né? E ela não sentia dor na tortura, se eu não me engano, né? Ela não tava, ela não manifestava nenhum tipo de sofrimento nesse sentido, mesmo quando queimaram ela viva na fogueira, assim, né? Na cruz, aquela coisa toda da Inquisição, que ela foi julgada pelos ingleses, né? E embora e também foi uma coisa que acontece muito na história, né? Parece que a igreja não foi tipo assim a igreja toda europeia queimou ela, não, porque ela era francesa, expulsou os ingleses, né? Tinha invasão, ajudou a expulsar os ingleses do território francês. E assim, ela poderia ter ido um pouco mais pela politicagem, retirar alguma coisa que elas disse, pedir perdão, algumas coisas que os ingleses que os ingleses não condenariam ela à fogueira, né, na Inquisição. E a igreja que também é católica, assim, mas o clero, né, francês do país dela, parece que justamente se opôs às decisões que ela tomou de não resistir, não retirar o que ela disse, na verdade, né? Não pedir desculpas nem É. nada. É uma coisa que é muito comum na história, né? A gente sempre fala do julgamento de Sócrates também, tem muito a ver com isso, né? Então Aham. então assim, ela poderia ter fugido, ela poderia ter escapado de toda essa tortura, essa condenação, essa dor e essa morte tipo horrível, assim, né? E ela não fez, tá ligado? Tipo, e além dela não fazer, ela não demonstrou dor. E tem relatos, né, históricos sobre isso. Então, assim, isso no século, não sei que século seria, século XIV, não sei exatamente. Aham. Mas e ela foi queimada viva e não demonstrou nenhum tipo de dor e sofrimento, né? Então, como isso é possível, né? Muito Então, legal. é um milagre. E só que também a gente tem o conhecimento hoje, experimentando, né, nas pessoas através de várias técnicas e tudo mais, que realmente as pessoas sentem menos dor, por exemplo, se elas têm algum tipo de crença, né, forte que tipo, né, não necessariamente tipo assim só esse negócio de acreditar em Deus, mas às vezes é uma crença que às vezes nem é religiosa, talvez, não sei, mas se ela for forte o suficiente, ela tem essa capacidade e aí desse nível, assim, a pessoa sente menos dor, a pessoa isso, aquilo. Então é uma coisa que cientificamente assim, dá isso dá para explicar e para medir em certo grau, né? Muito Então é bom. muito interessante isso. É muito interessante. Nossa, demais. Não, você trouxe esse exemplo, ao invés de diferentes tradições, diferentes métodos, podem atingir uma mesma realização, porque
Isso tem tudo a ver com o que eu estava falando. A mente é ativa. Ela constrói literalmente, né, o que a gente sente, as sensações do corpo e tal. E no budismo, como se fala assim de cessação do sofrimento, não é só a cessação do conceito do sofrimento. Até envolve uma transformação de como você sente fisicamente as coisas, que é justamente o que você está falando. É possível você não sentir dor na dor, por exemplo. E é muito conhecido, né? Você conhece a imagem também de monges budistas pegando fogo, né? Isso acontece muito. Um dos relatos mais antigos lá da expedição do Alexandre o Grande, que é quando o Pirro foi com ele, né? O Pirro de Nicéia, ele relata que isso era muito comum na Índia, né? Os grandes sábios, os yogis, né? Eles botavam fim mesmo, assim, né? Quando eles já tinham feito tudo o que tinha que fazer na vida, eles botavam fim na vida ateando fogo em si mesmo. E em completa paz, sentado em estado de meditação. E isso é o que encantou, né, o Pirro de Nicéia para a partir disso ele acabou desenvolvendo a tradição dele de ceticismo, né, porque ele queria atingir esse estado de não sofrimento, que é o que ele chamava, eu acho que no pirronismo é ataraxia, estado de imperturbabilidade mesmo, né? E que é muito semelhante com o Nirvana, o Nirvana budista, mas você vai encontrar isso nas outras tradições indianas, nos Brahmanes. Então é exatamente isso, cara. Eu realmente acredito que é possível por fé numa ideia, né? A pessoa atingir num estado que ela não sente nem a dor física, que seria algo próximo dos jhanas, por exemplo, no budismo, né? Estados muito profundos em que o sofrimento corporal, físico cessa mesmo. E, e isso me faz pensar também, né? Assim, quer dizer então que todas as religiões levam para a mesma coisa, né? Vamos supor, esse estado, né, da Joana Dark, dos monges indianos da antiguidade, dos de hoje em dia, que a gente aquela imagem lá, né, do monge pegando fogo, é a mesma coisa. É muito difícil dizer, porque cada tradição ela vai dar prioridade para uma coisa ou outra, né? Por exemplo, dentro do cristianismo, isso é tratado como um milagre, por exemplo, o Deus. Dentro da tradição budista, isso, né, eu já falei lá no começo, não é visto como o objetivo, né? Mas é uma habilidade que você vai desenvolvendo esses estados de consciência. Então, é bem interessante pensar nisso Estados também. de Estados de concentração, né? Absorção, vai. Dhyana, eu gosto mais de traduzir dhyana como absorção, né? E